Amados irmãos, a palavra de Deus, em Eclesiastes 7:9, nos traz um ensino profundo e atual. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Este versículo nos convida a refletir sobre um tema crucial para nossa vida espiritual e emocional: o controle da ira. Em um mundo onde as reações impulsivas e as explosões de raiva são cada vez mais comuns, o Senhor nos chama a um caminho diferente, um caminho de sabedoria, paciência e reflexão. Hoje, vamos meditar sobre 4 aspectos importantes deste texto: a necessidade de evitar a impulsividade, o perigo de permitir que a ira se aloje em nosso íntimo, a associação entre a ira e a tolice, e o chamado reflexão como antídoto para a ira. Que o Espírito Santo nos guie nesta reflexão, para que possamos viver de forma que glorifique a Deus em todas as nossas atitudes. Primeiro ponto: evitar a impulsividade. A palavra de Deus nos adverte claramente em Eclesiastes 7:9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Aqui, o Senhor nos chama a atenção para um perigo que ronda a vida de muitos: a impulsividade. Quantas vezes agimos por impulso, movidos pela emoção do momento, e depois colhemos os frutos amargos das nossas decisões precipitadas? A ira, quando não controlada, é como uma chama que se alastra rapidamente, consumindo tudo ao seu redor. O texto sagrado nos ensina que a ira pode dominar o nosso espírito depressa, ou seja, de forma rápida e inesperada. Isso nos mostra que precisamos estar vigilantes, porque o inimigo trabalha justamente nas nossas fraquezas, nas nossas reações imediatas. Ele sabe que, se conseguirmos controlar o nosso espírito, seremos mais fortes, mas, se permitirmos que a ira nos domine, abriremos portas para a destruição. Irmãos, a impulsividade é uma armadilha. Quantos relacionamentos foram destruídos porque alguém agiu sem pensar? Quantas oportunidades foram perdidas porque a ira falou mais alto? A Bíblia nos ensina que o homem prudente é aquele que pensa antes de agir, que reflete antes de falar. Em Provérbios 16:32 está escrito: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O autocontrole é uma das maiores demonstrações de força espiritual. Mas, como podemos evitar a impulsividade? A resposta está na dependência de Deus. Precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, porque a nossa natureza humana é inclinada à ira, à impaciência. Tiago 1:19 nos orienta: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Isso significa que devemos cultivar um espírito manso, um coração que busca ouvir mais do que falar, que reflete mais do que reage. Portanto, irmãos, não permitamos que a ira domine depressa o nosso espírito. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos controlados, a agirmos com sabedoria e a refletirmos a paciência de Cristo em nossas vidas. Que possamos ser como Ele, que, mesmo sendo injuriado, não revidava, mas entregava tudo nas mãos do Pai. Essa é a verdadeira vitória: vencer a nós mesmos, dominar o nosso espírito e glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Segundo ponto: perigo da ira. Deus nos alerta neste versículo que a ira se aloja no íntimo dos tolos. Aqui, o Senhor nos mostra que a ira não é apenas uma reação passageira, mas algo que pode se instalar, se alojar, se enraizar no nosso coração. E quando a ira encontra morada no íntimo de alguém, ela se torna uma força destrutiva, capaz de causar danos profundos e duradouros. A ira, quando não tratada, não fica apenas na superfície. Ela penetra, ela se infiltra, ela corrói. É como uma semente maligna que, quando plantada, cresce e produz frutos amargos. Quantas vezes vimos pessoas que, por não lidarem com a ira, se tornaram amarguradas, ressentidas, incapazes de perdoar. A ira alojada no íntimo é como um veneno que contamina toda a alma. Irmãos, a Bíblia nos adverte sobre os perigos da ira em várias passagens. Em Efésios 4:26 e 27, está escrito: iraí-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
o apóstolo Paulo nos ensina que a ira, em si, não é pecado, mas, se não for controlada, se não for resolvida rapidamente, ela abre portas para o inimigo agir em nossas vidas. E quando o diabo encontra espaço, ele trabalha para destruir relacionamentos, famílias, ministérios e até a nossa comunhão com Deus. A ira alojada no íntimo também nos impede de viver a plenitude do amor de Cristo. Em 1 João 4, 20, lemos: Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? A ira não resolvida gera ódio, rancor, e isso é incompatível com o amor que devemos ter uns pelos outros. Como podemos dizer que amamos a Deus se permitimos que a ira se aloje em nossos corações e nos afaste dos nossos irmãos? Portanto, irmãos, precisamos vigiar para que a ira não encontre morada em nós. Precisamos buscar a cura divina para as feridas que nos levam a reagir com ira. Precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a perdoar, a liberar o perdão e a andar em amor. A ira não pode ter lugar no coração de um filho de Deus, porque somos chamados a ser pacificadores, a ser instrumentos de paz e reconciliação. Que o Espírito Santo nos ajude a identificar e a expulsar toda raiz de ira que tenta se alojar em nossos corações. Que possamos ser cheios do amor de Cristo, que nos capacita a vencer toda a obra do inimigo e a viver em santidade, para a glória de Deus. Terceiro ponto: associação com a tolice. A ira se aloja no íntimo dos tolos. Aqui, o Senhor nos revela uma verdade profunda. A incapacidade de controlar a ira está diretamente associada à falta de sabedoria. A tolice, na Bíblia, não é simplesmente uma falta de conhecimento, mas uma escolha de viver longe dos princípios divinos, de agir de forma contrária à vontade de Deus. A ira descontrolada é um sinal de tolice porque revela uma falta de domínio próprio, uma característica essencial da sabedoria. Em Provérbios 14, 29, está escrito: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. A pessoa que se deixa dominar pela ira age de forma precipitada, sem pensar nas consequências dos seus atos. Ela revela insensatez, porque a verdadeira sabedoria nos ensina a agir com calma, com ponderação, com temor a Deus. Irmãos, a Bíblia está repleta de exemplos que mostram os resultados desastrosos da ira tola. Pensemos em Caim, que, dominado pela ira, matou seu irmão Abel. Pensemos em Saul, que, consumido pela ira e pelo ciúme, perseguiu Davi e acabou perdendo o reino. Pensemos em Jonas, que, irado por causa da misericórdia de Deus, demonstrou uma tolice que o afastou da alegria de servir ao Senhor. A ira tola sempre leva a consequências trágicas, porque ela cega, ela impede que vejamos a vontade de Deus e que hajamos com discernimento. Mas, irmãos, a sabedoria de Deus nos ensina a caminho oposto. Em Tiago 3, 17, lemos: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria divina nos capacita a controlar a ira, a agir com mansidão, a buscar a paz e a refletir o caráter de Cristo. Enquanto a tolice nos leva à destruição, a sabedoria nos conduz à vida, à bênção, à comunhão com Deus e com o próximo. Portanto, irmãos, não podemos permitir que a ira nos domine, porque isso seria um sinal de tolice. Precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que nos ensina a ser pacientes, a ser controlados, a ser guiados pelo Espírito Santo. A ira tola não tem lugar na vida de um filho de Deus, porque fomos chamados para ser luz, para ser sal, para refletir a glória do Senhor em todas as nossas atitudes. Que o Senhor nos ajude a rejeitar a tolice da ira e a buscar a sabedoria que vem do alto. Que possamos ser conhecidos não pela nossa impaciência, mas pela nossa mansidão, não pela nossa ira, mas pelo nosso amor, não pela nossa tolice, mas pela nossa sabedoria, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Quarto ponto: chamado à reflexão. Esse chamado é um convite à reflexão.
há uma pausa necessária antes de reagirmos. Quantas vezes agimos por impulso, movidos pela emoção do momento, e depois nos arrependemos amargamente? A palavra de Deus nos ensina que a reflexão é uma arma poderosa contra a ira, contra a precipitação, contra as decisões que podem trazer consequências dolorosas. A reflexão é um ato de sabedoria. Em Provérbios 15, 28, está escrito: o coração do justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra maldade. O justo, aquele que busca agradar a Deus, não se apressa em responder, não se deixa levar pela primeira reação. Ele medita, ele pondera, ele busca a orientação do Senhor. Já o ímpio, aquele que vive distante de Deus, fala sem pensar, age sem refletir, e as consequências são sempre ruins. Irmãos, a reflexão nos ajuda a enxergar além das circunstâncias. Quando estamos irados, nossa visão fica turva, nossa mente fica obscurecida pela emoção. Mas, quando paramos para refletir, para orar, para buscar a face de Deus, Ele nos dá clareza, nos mostra o caminho certo, nos ajuda a agir com sabedoria. Em Salmos 46, 10, o Senhor nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se é parar, é refletir, é confiar que Deus está no controle e que Ele nos guiará na direção certa. A reflexão também nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos. Muitas vezes, a ira que sentimos não é apenas uma reação ao que aconteceu, mas um reflexo de algo que já está dentro de nós. Mágoas não resolvidas, frustrações acumuladas, feridas não curadas. Quando refletimos, temos a oportunidade de lidar com essas questões, de buscar a cura que só Deus pode dar. Em Lamentações 3, 40, o profeta nos exorta: examinai-vos a vós mesmos e voltai-vos para o Senhor. Essa autoexame é essencial para que possamos viver em paz, em santidade, em comunhão com Deus e com o próximo. Portanto, irmãos, não podemos nos permitir reagir por impulso. Precisamos parar, refletir, buscar a Deus. A reflexão é um ato de humildade, de reconhecimento de que precisamos da sabedoria divina para lidar com as situações da vida. Que o Espírito Santo nos ajude a cultivar esse hábito, a sermos homens e mulheres que pensam antes de agir, que oram antes de falar, que buscam a Deus antes de tomar qualquer decisão. Que possamos ser conhecidos não pela nossa precipitação, mas pela nossa prudência, não pela nossa ira, mas pela nossa serenidade, não pela nossa impulsividade, mas pela nossa reflexão, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Uma oração para todos vocês. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva e eficaz, e que nos ensina a viver de maneira que te agrada. Senhor, reconhecemos que, muitas vezes, somos tentados a agir por impulso, a deixar que a ira domine o nosso espírito e a tomar decisões que não honram o teu nome. Por isso, hoje, clamamos por tua ajuda. Dá-nos, ó Deus, um coração manso e humilde, cheio do teu amor e da tua sabedoria. Ajuda-nos a refletir antes de agir, a buscar a tua orientação em todas as situações e a rejeitar toda forma de tolice e impulsividade. Senhor, cura as feridas que carregamos em nosso íntimo e que podem nos levar a reagir com ira. Ensina-nos a perdoar como tu nos perdoas, a amar como tu nos amas e a viver em paz com todos. Que o teu Espírito Santo nos encha de domínio próprio, para que possamos ser instrumentos de paz e bênção onde quer que estejamos. Obrigado, Pai, por nos chamar a uma vida de sabedoria e reflexão. Que tudo o que fizermos seja para a tua glória. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, ao concluirmos esta meditação, fica claro que a ira descontrolada é uma armadilha que pode nos afastar da vontade de Deus e causar danos profundos em nossa vida e em nossos relacionamentos. No entanto, o Senhor nos oferece um caminho melhor, o caminho da sabedoria, da paciência e da reflexão. Quando evitamos a impulsividade, reconhecemos o perigo de permitir que a ira se aloje em nosso coração, rejeitamos a tolice das reações precipitadas e nos dedicamos à reflexão e à busca da orientação divina. Estamos vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Que possamos, a partir de hoje,
Ser homens e mulheres que refletem o caráter de Cristo, que mesmo diante das provocações e injustiças, manteve a calma e confiou no Pai. Que o Espírito Santo nos ajude a dominar o nosso espírito, a agir com sabedoria e a glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Que a nossa vida seja um testemunho do poder transformador do Evangelho, que nos capacita a vencer a ira e a viver em paz. Que Deus abençoe poderosamente a sua jornada de fé. Somos imensamente gratos por você ter nos acompanhado até aqui, ouvindo a preciosa palavra de Deus. Esperamos de coração que este vídeo tenha tocado a sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Assim, juntos, podemos alcançar mais pessoas com esta palavra de esperança e amor. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e que sua paz esteja sempre com vocês.